E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, todo domingo aqui na TVC, 8 da noite, e toda semana no canal do blog no YouTube, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, um global, meus amigos, quando é global, olha, você vê, né? Eu venho todo nos panos, como a gente gosta de falar, então que alegria, que honra trazer Breno Rebouças, narrador primeiríssima do Sistema Verdes Mares, da TV Verdes Mares, afiliada à Globo. O homem tá voando e tá bem, faz uma dupla com o Hilton Bezerra na Verdinha. Pô, porque ele não é só global, tá, meus amigos? O homem tá em todas. E faz uma dupla com o Hilton Bezerra, que é um sucesso sem tamanho. Brenão, que alegria, que honra, que privilégio você aqui. Obrigado, Breno. Satisfação é minha, Kemp, você estar participando. A história do Global eu estou me acostumando ainda, né? Que é há pouco tempo. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a satisfação tá podendo chegar nesse ponto assim de narração, que a gente pode dizer que é o principal posto de narração do Estado, né? Sem dúvida. Então, chegar, para quem já sonhou em trabalhar com narração esportiva, sem dúvida nenhuma, é um sonho realizado, mas tem muita coisa para a gente fazer sim, ainda lá. Claro. E na Verdinha, diariamente, nas transmissões, nos programas esportivos. E como você falou, a gente joga nas 11. O que precisar lá, a gente está fazendo. E é uma coisa que eu sempre fiz em todo lugar que eu passei, né? Eu gosto de fazer tudo que é possível fazer lá no local de trabalho. Então, para mim, é uma satisfação imensa também fazer tudo isso e estar aqui hoje conversando contigo. Pô, cara, obrigado, Breno, de coração. Mas assim, Breno, conheci você lá na Federação, Sim. Você trabalhou lá com a gente lá, mas olha, era internet, web rádio e tal, e chega, por favor, só me diga aí, como é estar, como você falou, na principal emissora de TV, narrando o futebol? Cara, deve ser um negócio espetacular, cara. É uma coisa que qualquer pessoa que já pensou em fazer isso na vida, imaginou um dia estar ali narrando naquele lugar, né? Então, chegar ali, sem dúvida nenhuma, é uma realização de um sonho, e eu acho que, de certa forma, também... De certa forma, não. É também um reconhecimento do que a gente vem fazendo nos últimos tempos, porque quando houve a mudança, né, poderiam ter buscado qualquer profissional no mercado, escolheram ficar comigo lá para assumir as transmissões, as narrações, e eu acho que isso também demonstra confiança do Sistema Verdes Mares no que a gente vem fazendo. Agora, estrear foi muito marcante para mim, né? E é curioso porque na transmissão eu não estava nervoso, a gente fica, claro, você fica mais atento ali, eu fui até um pouco mais na bola de segurança, no sentido de, falei, ó, não vou conversar muito, não vou aqui fazer o básico, vou aqui na narração do jogo para você não arriscar. Mas eu fiquei nervoso quando eu fui participar do jornal, antes, na entrada. Ai, foi? Porque eu acho que o jornal ele tem um público um pouco diferente. Na transmissão, você tem um público mais específico, Você que já tá acompanha o futebol. acostumado, né? Você fica mais acostumado. Muito embora você esteja falando para muito mais pessoas, né? Mas na hora da entrada do jornal eu fiquei nervoso. Eu estava até brincando que se tivesse com o microfone de mão, todo mundo tinha notado que eu estava nervoso. Mas na chamada ali no meio da novela e na transmissão já estava mais tranquilo. Como eu falei, fui mais ali do básico, na bola de segurança. E depois a gente vai se soltando um pouco mais nas transmissões que vierem, né? Nas transmissões subsequentes. Mas sem dúvida nenhuma, Kempis, é uma realização de sonho e é uma responsabilidade muito grande. A gente entender que está falando para muito mais pessoas, para o estado todo, entender a responsabilidade que aquele posto tem de transmissão. Então, a responsabilidade aumenta muito e, consequentemente, a gente reflete isso no preparo. O estudo é muito maior, você passa uma semana antes estudando para o jogo, buscando as informações, sabendo como colocar, como trazer aquelas informações, como opinar muitas vezes, que tem alguns lances mais polêmicos. Você tem que entender onde você está e o que você está fazendo. Então, a responsabilidade ela é muito alta. Pô, Breno, você fala um tema muito interessante, que para nós, né, que a gente trabalha na comunicação, muitas vezes a pessoa diz, é muito tranquilo. Pô, eles não têm noção, algumas pessoas, do peso. E isso que você falou, eu acho muito interessante você falar nesse tempo, que eu acho demais. Porque a gente hoje vive uma era da informação, na era das redes sociais, em que viraliza. Mas, gente, nada se compara à TV aberta. Nada. É um negócio gigantesco, assim. O que o Breno falou é muito verdadeiro, porque você fala para milhões de pessoas. Não é 10 mil, 15 mil. Você vai ali na rede social, eita, 1.000 pessoas curtiram o meu post. Pô, ele está sendo visto por 1 milhão de pessoas no estado todo. Então, assim, aparecendo a imagem, a voz dele. Sim. E aí, por isso que eu queria te perguntar sobre isso, quando você falou do preparo, o que é que você faz de diferente, ou o que é que você faz que vocês, pô, cara,
a minha responsabilidade é muito grande, então eu não vou poder opinar dessa forma, aquela coisa que às vezes eu faço no rádio ou na internet, quando você brinca com o Wilson Bezerra, claro que na TV não dá para você fazer isso. Né? Em questão de preparo, primeiro que tem uma diferença muito grande do narrador do rádio e o narrador da TV. O narrador do rádio, ele não tem muito espaço para falar outra coisa que não seja o jogo e muitas vezes os foguetes, porque tem rádio que você chama o foguete, tem rádio que é gravado. Foguete, só para o pessoal que não sabe, é o anúncio, tá bom? Ele diz, né, verdinha, como é? Verdinha? Não, você lê direto o texto do anúncio. Aí você sai, isso, exatamente. Não tem slogan, porque tem alguns lugares que você chama o slogan e entra gravado. Isso. Mas assim, basicamente, quando você está narrando no rádio, você não tem muito tempo, porque você tem que descrever tudo, não pode dar buraco, que para quem não sabe, o buraco é você ficar em silêncio no rádio. Na televisão tem os momentos que o lance está acontecendo e você está ali em silêncio, até porque o cara está vendo, você não precisa falar o tempo todo. No rádio, não, você fala o tempo inteiro, ainda tem ali os foguetes que são os anúncios, então você não tem muito tempo de trazer informação. A informação fica muito mais por conta do repórter e do comentarista, quando vai analisar, ele pode dizer uma coisa ou outra. Na TV, o narrador traz muita informação. Você busca ali muitos detalhes que você, quando tem um gancho ali, você vai e traz aquela informação, esse jogador, sobre um atleta, sobre o clube, sobre a partida. Então, você precisa estar municiado de muito mais informação. E aí é que entra o trabalho de pesquisa, entra o trabalho de você separar alguns pontos mais importantes para que você possa ir soltando aquilo na transmissão. E tem vezes que você nem consegue soltar, porque não aparece o gancho. Então, tem muita informação que você tem anotada ali que você não diz no ar, porque não tem o espaço para você dizer. Mas o narrador da TV ele é muito mais um apresentador também do que só um narrador, que é o que acontece mais no rádio. Então, tem essa questão da pesquisa ser muito maior. A questão das opiniões. Quando a gente está falando, por exemplo, de arbitragem, você não pode estar falando baseado no que você acha. Você tem que saber ali como é que está no livro de regras, então você tem que dar uma olhada maior. E também conhecer os jogadores adversários. Eu sempre gosto de acompanhar os últimos jogos, de pegar pelo menos os melhores momentos das partidas para você ir se acostumando com o atleta. Porque nem sempre você consegue ver o número, às vezes a numeração é ruim. O Atlético Mineiro, por exemplo, a numeração é péssima de ver. Né? Tanto é que você vê que nas transmissões do Atlético Mineiro a câmera está muito mais próximo, porque é ruim de você ver. Então, quando você não enxerga isso, ou às vezes você tem dois jogadores mais parecidos ali, você precisa buscar algum elemento que faça diferenciar. E assistir antes jogos dessas equipes ajuda a você identificar o atleta mais rapidamente. E tem várias técnicas. Por exemplo, Fortaleza e Bucaramanga, que eu fiz para a Verdinha, eu assisti jogos do Bucaramanga antes, né? E aí tinha um jogador lá que era o Castanheda, que eu sabia quem era ele por conta da altura da meia que ele usava. Ele era o único jogador que usava uma meia mais baixa. Então, assim, ali quando eu olhava de longe, já sabia que era ele. Eu não precisava ver o número do Castanheda para saber que era ele. Tem jogador que usa uma faixa na meia, no braço. Qualquer coisa que dê para você diferenciar, a gente se agarra muito naquilo, porque nem sempre você tem a condição de ver o número. Então, na TV do mesmo jeito. Eu gosto de ver para saber, para que você tenha uma precisão. É óbvio que na televisão, na hora que o cara faz o gol, alguma coisa, tem o corte em cima dele, já ajuda. Mas na câmera aberta, a gente precisa ter uma noção exatamente de quem são os atletas para não cometer muitos erros. Então, a preparação é diferente muito por isso. Por conta da pesquisa, que é muito maior, da maneira como você vai colocar, você está falando para uma gama de pessoas bem mais ampla. Então, exige muito mais cuidado. Pô, e esse cuidado, nunca vou esquecer, eu acho que foi uma palestra, acho que foi do PC Noronha, quando eu estava na faculdade. Nunca esqueci isso, olha, para você ver, né, cara? Na faculdade, acho que foi o PC que foi lá e começou a falar, que era comentarista da TV aberta, e o PC disse, gente, olha, uma coisa é TV aberta, outra coisa é Sport TV, outra coisa é Premier e outra coisa é rádio. Porque são públicos, e o público da TV aberta é o público que conhece futebol, é o público que está passando no meio da rua e vê a televisão e diz, o que é isso aqui? Aí tá estudando. Então, assim, você fala para todas as pessoas na TV aberta. Então, assim, por isso que eu falei do preparo, é muito interessante isso que você falou, eu achei muito massa. Você dizer que a preparação de saber da meia do jogador do Bucaramanga, porque você sabe, você tem que informar corretamente o nome dos jogadores, porque quem não conhece, você fica assim, e quem é? E ele falou quem? Ou, pior ainda, quem conhece, quem sabe que é no rádio, eu disse o nome errado, nem está sabendo, que a gente, infelizmente, está acompanhando. E a imagem te denuncia, né? No rádio, se por acaso você escorregou ali, o cara está ouvindo, não. Mas na televisão, não, o cara está vendo. Então, a câmera vai para cima dele, ele vai ver que não é quem você está dizendo, né? Essa história aí, você está lá do Sistema Mesmo, tem uma história folclórica, famosa do Fernando Maia, que ele conta o famoso jogo Ceará e ABC, que o Gomes Farias disse que não podia ir, não teve condições de ir fazer o jogo lá em Natal. Aí que ele manda uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, para narrar o jogo, né? Aí
ele narra o jogo o primeiro tempo todinho 1-0 pro Ceará, né? É porque o Ceará tava de branco. Desculpa, o Ceará estava de branco e o ABC estava listrado. Ele achava que... Era o contrário. E, na verdade, era o contrário. Aí, rapaz, o Farias liga para ele e diz, ei, aqui na outra rádio está dizendo que está 1-0 para o ABC. Não, rapaz, está 1-0 sim, é para o Ceará. Quem fez o gol de camisa branca e tal. Tá. Não! Assim, o rádio consegue ter algumas coisas. Você sabe que eu já narrei 10 minutos de um jogo invertido também. Mentira. Foi na FCF TV, era Arsenal e América, e o América jogava de branco, predominantemente de branco, com as listras vermelhas, e o Arsenal de laranja. Não sei, era um laranja quase vermelho. Não sei por que cargas d'água nesse jogo eles inverteram. O América jogou de vermelho, era um vermelho meio diferente lá, e o Arsenal de branco. E eu começo aqui a narrar o jogo, e assim, eu percebi porque alguns jogadores que pegavam na bola eu conhecia de muito tempo, porque eu acompanho muito futebol. De divisões abaixo do futebol cearense. Acompanho demais, né? E aí, por exemplo, a bola chegava no Jack Chan e eu falava Jack Chan, mas eu olhava para a imagem e não era o Jack Chan. Aí eu olhava para o papel, olhava para o campo e dizia, não, gente, não pode. Aí chegava no outro jogador que eu conhecia, eu falava o nome do cara, mas eu conhecia, eu digo, não, esse cara não é. Aí eu fiquei olhando, e teve um momento, e assim, a numeração dos dois era ruim. Teve um momento que ele se aproximou. Aí, quando eu olho para a camisa, eu vejo o escudo. Aí eu noto que está invertido. Então, eu simplesmente ignorei e voltei a narrar da maneira correta. Mas foram 10 minutos narrando invertido. E eu estranhando, digo, gente, como esses jogadores são diferentes. Porque não são esses caras. Eu conheço eles. E aí, depois, foi quando eu vi o escudo da camisa, foi que eu notei que eu estava narrando invertido. Por conta das camisas também. Olha aí, o Galvão Bueno conta, né? Conta, né? no Ele livro dele tem isso. Tem um famoso Acho que era jogo. Tchecoslováquia. E Áustria, uma coisa assim. Não, era Austrália, porque um tava de amarelo, uma coisa assim. Eu vi ele Só contar. que a questão é porque eu acho que nas transmissões antigas era preto e branco. Isso. Então você não tinha como diferenciar a camisa. Ele conta essa história aí, é muito boa também. Espetacular. Não, já que você falou em FCF TV, eu queria que você contasse do seu início de carreira, para você chegar até onde chegou. Você, né, o pessoal olha assim, aí como é fácil. Não, aí não. como é... Pô, conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória. Velho. É curioso, quando eu estava na faculdade, eu sempre dizia assim, olha, eu quero fazer tudo no jornalismo. A última coisa que eu quero fazer é assessoria, porque eu acho mais bom não. Foi a primeira coisa que eu passei. Inclusive no estágio. E a primeira assessoria que eu passei em estágio não foi com futebol, foi em política. Eu estagiei na assessoria de um deputado federal da época. Eu participava lá, quem era o chefe era o Oceli Lopes, jornalista. Sim, sim. E aí eu trabalhei com ele, fiquei lá acho que 1 ano e alguma coisa, e depois foi que eu fui para a federação. E lá na federação, fiquei como estagiário por um tempo. E aí depois, quando houve a mudança, né, fiquei um período em transição e depois chegou a Manuela Viana. E foi nesse período da transição que surgiu a ideia da FCF TV. Eu lembro que tinha uma reunião lá com os diretores e aí o Mauro Carmelli falando que a gente precisa divulgar mais as outras competições porque o pessoal só se interessa pela Série A, mas a gente tem 3 divisões de profissional, tem várias de base, a gente tem que divulgar mais, vamos tentar aí divulgar. Aí, nessa época, eu já conhecia o Jaime Sena e a Patrícia Castro. Eles tinham um site chamado JP Sport, onde eles faziam aqui e acolá alguns jogos que a federação liberava e eu participava com eles em alguns jogos. Aí eu falei, presidente, por que a gente mesmo não transmite? Aí ele disse, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, pela internet. Ele disse, dá para fazer? Eu digo, dá, eu conheço as pessoas que fazem. E aí levei o Jaime e a Patrícia lá e eles conversaram com o presidente. Eu lembro que demorou um pouco a ele dar o aval, mas quando ele deu o ok, eu lembro bem desse dia, quando ele falou, vamos fazer, ele chegou, foi numa quarta-feira, ele falou assim, muito bem, está decidido, a gente vai fazer. A gente começa quarta-feira que vem. Tinha 1 semana para fazer caracteres, para divulgar. Eu falei, mas quarta-feira que vem tem a final do Sub-13, a gente tem que fazer. Sub-15, era esse final do Sub-15, a gente tem que transmitir. E foi uma correria do Jaime, da Patrícia, eu também, para tentar viabilizar tudo para que a gente estreasse 1 semana depois que ele tinha definido que ia fazer o projeto. E o mais curioso é que, assim, para essa primeira transmissão, como quem estava muito mais ambientado de fazer as transmissões era o José Filho, o Jota Filho, né, que ainda hoje trabalha na FCF TV. Muito bom. É muito bom. E aí eu falei, Jota, tu vai fazer esse primeiro jogo, porque tu já tem muito mais costume. Eu fiz jogos pontualíssimos, né, de transmissão como narrador, porque com o Jaime e a Patrícia, geralmente eu trabalhava como comentarista, porque o Jota já narrava lá. Então eu falei, tu faz esse aí e depois eu vou dividindo contigo as narrações. O Jota trabalhava em outra empresa. Na FCF ele fazia alguma coisa a mais. E na quarta-feira, no dia do jogo, ele me ligou e falou, aconteceu um negócio aqui, não vou poder narrar o jogo. Caramba. Eu falei, cara, mas eu não me preparei para... Não, mas vai ter que ser tu, porque aqui no meu trabalho deu um problema, você tem que fazer. E eu fui assim, quase que frio, abri as coisas ali, olhei rapidamente, porque eu estava ciente de que ele ia narrar o jogo. Eu tinha me preparado para fazer outra coisa, para ficar acompanhando a rede social, para ficar divulgando.
E aí fui fazer o jogo, fiz. Se você me perguntar como é que foi, até hoje eu não sei. Só saiu. Ligou a câmera, eu fui falando lá e fui fazendo a transmissão. E quando termina que a adrenalina baixa, né? Eu falei, Jaime, deixa eu ver como é que ficaram os gols. Ele falou, não gravei, não. Então, eu nunca vi a minha primeira narração da FCF TV. Eu falei, não gravei e tal. Eu disse, cara, então eu não sei como é que foi, não sei se foi bem, se foi mal, porque eu não tenho essa gravação dessa transmissão. Ele gravou o jogo, mas não tinha a gravação da narração. Entendi. Então, eu não acompanhei. E se você me perguntar como foi, eu também não consigo lembrar. Porque foi muito tenso. Porque eu não estava preparado para fazer, seria o Jota, mas acho que foi Estação e Fortaleza. E eu lembro que quando terminou, algumas pessoas do Fortaleza mandaram que eles tinham colocado o computador na televisão e estavam assistindo de lá. E, assim, no PV era de boa, porque a gente usava a internet do estádio Presidente Vargas. Mas quando a gente fazia jogo fora, era com 3G, modem conectado aqui. Sabe, a conexão variava muito. Era no tempo da manivela. E eu costumo até dizer para o Jaime, hoje vocês estão no céu. Porque na minha época, por exemplo, a gente não tinha monitor, eu não sabia o que estava no ar. Quando passava o replay, o Jaime dizia no meu ouvido, tá passando o replay. E eu dizia, você está vendo o replay, mas eu não estava. Então, assim, era desse jeito, era feito assim mesmo na base da manivela, mas hoje os meninos têm uma baita de uma estrutura, drone e tudo mais. Não, o negócio é outro nível. A gente foi lá para os primórdios para começar, mas acho que foi legal porque muita gente que passou por lá hoje está no mercado, fazendo outras coisas. Samuel, o Tarcísio Ribeiro, que trabalha hoje na TV Jangadeiro. Renato Manso. Muita gente que passou por lá hoje está no mercado. Acho que foi uma abertura de portas também, porque o sistema que a gente trabalhava lá, Kempis, ele era todo na base do convite. Por exemplo, os nossos comentaristas, eles eram comentaristas convidados, porque a gente não tinha verba para contratar ninguém. Então, eu chamava um ex-atleta, um jornalista em alguma oportunidade, treinadores, então eram comentaristas convidados. E os repórteres eram todos como eu, gente que estava começando, que estava estudando às vezes, que vinha pela oportunidade, que vinha para poder estar ali aparecendo, testando ao vivo. Era, de certa forma, um teste ao vivo também. Mas a gente tinha todo um cuidado de trazer as informações direitinho, de buscar esclarecer para as pessoas. Então, tinha uma preocupação que a gente tinha em trazer um produto o mais honesto possível, o mais interessante possível, e depois foi desenvolvendo. Mas é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito de ter, nessa reunião, feito a proposição da gente criar e ter iniciado, porque eu acho que aumentou e foi referência para várias federações do país. Sem dúvida. Não tinha isso. Né, em termos de transmissão de federações. A Federação Cearense ela é muito pioneira nesse ponto e é um projeto que eu acho que dá muito certo. E hoje transmite o estadual para fora do país. Aquela transmissão, por exemplo, de 2015, a final do gol do Cassiano, foi o primeiro Clássico Rei que eu narrei, a gente transmitiu para todo mundo. Eu tive amigos que mandaram porque assistiram dos Estados Unidos, de Portugal. Naquela época, em 2015, né, as pessoas tiveram acesso, 10 anos atrás, as pessoas puderam ver de fora, quem queria ver o Clássico Rei, ou até em outros estados, porque a FCF transmitiu ao vivo. Na época, eu não lembro se já era no YouTube. Era no YouTube já. Era no YouTube. Porque teve uma época que a gente transmitia só pelo site. O YouTube não fazia transmissão. A gente tinha um playerzinho que colocava no site para as pessoas assistirem. Era. Rapaz, que tempo bom, viu? Tempo bom. Eu depois fui para lá, muito bacana. Nossa, trabalho gigantesco, Breno. Um negócio fora, porque isso que você fez, como você disse, não só abriu portas, cara, mas o principal, Breno, a meninada, o pessoal do Sub-13, Sub-15, cara, isso... Tem um depoimento do Valdeci, aquele que jogou Ferroviário, tá no meu Instagram, tá lá para baixo, quem acessar lá no Instagram, que numa transmissão terminou, era um jogo do Ferroviário na Série B. E quando termina um jogo, ele dá entrevista, ele fala assim, eu posso falar uma coisa? Eu queria dizer que isso que vocês fazem é muito importante pra gente, porque divulga o nosso futebol, a gente está na Série B e tem gente de outros países assistindo que mandam mensagem pra gente, tem gente que acompanha de todo lugar, então vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente. Ele agradeceu. E isso me fez sentir assim, muito feliz, porque de certa forma era um serviço também que a gente estava prestando para esses jogadores, né? Isso. Você poder acompanhar futebol de base hoje, que ninguém assistia, ninguém tinha acesso, Série B, Série C do Cearense, por meio da internet, gratuito, para a pessoa ver de qualquer lugar. E tem esse depoimento do Valdeci, que foi muito marcante. E outros que eu recebi. Uma das coisas que me marcou muito foi logo quando eu comecei no Povo, 2017, foi o ano que o Maxwell foi muito bem, né? Teve um momento que a gente foi fazer uma entrevista com o Samurai, né? Com o Maxwell, e me escalaram para fazer. E aí ele falou, né? Não sei o que e tal. Ele falou, olha, os meus lances eu mesmo edito.
eu mesmo faço e divulgo na internet para as pessoas verem. Aí quando ele me mandou o link, a maioria dos lances era com minha narração, porque ele pegava os lances da FCF TV e ele mesmo editava. Eu disse, caramba, como é que pode, cara? O cara pegava os lances do que a gente transmitia e fazia ali. Então era um material de divulgação dele, utilizando um serviço que a gente tinha feito também, né? Ajudado a criar. E lá numa das festas do Sérgio Ponte, numa das noites das personalidades esportivas, eu lembro bem, na época a gente gravava o Trem Bala lá. E aí, quando terminou, o Felipe Jonathan tinha sido destaque do campeonato no ano, ele jogava pelo Ceará, e quando terminou, ele aproximou de mim e falou assim, eu conheço você desde o tempo da base, porque você narrava os jogos que eu participava e tudo mais. E a gente ficou conversando ali. Então, eu sempre tive retorno das pessoas com relação à FCF TV. Eu entendo que foi muito útil e ajudou muito, divulgou bastante, mas também foi um serviço prestado aos atletas de mostrar o que eles faziam em divisões menores. Então, eu acho que é um projeto que deu muito certo. E até hoje. Sim. Até hoje, nossa, demais. Muita gente... Eu tenho... minha filha namora com um menino que ele era da base do Floresta. Então, tá lá, assiste, tava lá na FCF TV e tá acompanhando. Então, muito bacana. Brunão, começou lá na FCF TV, nessa parte de esporte, é claro que você esteve lá na política, na assessoria política, e você foi lá para a FCF TV, e depois? Você disse que foi pro Povo. Não, depois eu fui para a TV Cidade. É o seguinte, eu saí da federação, eu tinha que me formar, fazer meu TCC, e assim, eu sempre fui um cara, Kempis, que onde eu trabalho, eu deixo tudo que eu posso lá, sabe? É visto a camisa de fato. E acabava que eu não tinha tempo de fazer muita coisa da faculdade, quase nada, né? Eu só tinha um fim de semana, mas TCC você não consegue fazer só em fim de semana, você precisa se dedicar. Então, eu tomei a decisão de sair, foquei no meu TCC, e foi justamente o período que eu precisava, acho que não foram nem 6 meses, acho que foram 4 meses que eu tive para focar no TCC, para fazer acontecer. Na época, eu lembro até que quando eu decido sair, o Mauro Carmelli conversou comigo e falou assim, eu queria que você ficasse pelo menos na FCF TV. Então, eu falei, não, na FCF TV dá, porque lá eu consigo transmitir os jogos, são coisas pontuais, mas eu preciso dos meus dias livres. Eu preciso ter tardes e noites para sentar, para estudar, para escrever. E aí combinamos assim. Mas eu também tinha a ideia de que eu preciso sair para me formar, mas eu também não posso ficar fora do campo de visão. Então eu aceitei ficar na FCF TV, porque eu fazia os jogos, era um jogo sábado, outro domingo, às vezes um quarta, mas era só o jogo, era só o evento. E o resto do tempo eu tinha para fazer o meu trabalho. O meu trabalho de conclusão de curso. E depois que eu me formo, alguns dias depois, eu recebo uma ligação do André Almeida, dizendo assim, eu estou saindo aqui da TV Cidade, eu deixei o teu nome lá, se interessar e tal. Eu digo, me interesso. Fui lá, conversei, na época o diretor era o Patriolino Ribeiro Neto, ele estava na TV, conversei diretamente com ele, e ele falou, vamos lá, vamos fechar aqui, a gente fechou. E logo na primeira semana, quando chegou na sexta-feira, ele me chamou e falou, olha, a avaliação é positiva, você vai seguir com a gente. E fiquei lá 1 ano e 3 meses. Lá na TV Cidade só tinha um programa esportivo, eu era o único produtor, e a gente tinha que colocar no ar um programa que era com matérias, porque um programa com matérias exige muito mais produção. Quando a gente faz, por exemplo, o que a gente faz hoje lá no Jogada, você tem muito debate. Mas programa que você só chama matéria, você tem que ter aquele material para exibir. Então era muito corrido, a gente tinha que fazer, e a gente fez algumas coisas interessantes também lá, umas matérias meio diferentes, mas a gente tinha que correr diariamente, tinha que ter 3, 4 VTs na casa na hora do programa. Ele era o último que entrava no ar no período da tarde, ele é 1 e pouco, quase 2 horas já, mas era muito corrido, mas foi um período que eu aprendi muito. Eu costumo dizer que lá, no popular, eu engrossei o couro, né? Porque, tipo assim, lá você, meu amigo, tem que ter essa matéria, se não tiver, não tem programa. Então a gente tinha que se virar nos 30 para ter todo o material pronto. E foi muito bom. Aprendi muito lá. Você treina o seu olhar para você ver pauta em tudo. A gente saía no meio da rua, tudo que eu olhava, eu via uma pauta. E depois desse 1 ano e 3 meses, eu saí de lá porque eu recebi o convite do Povo. Graziane me ligou. Pô, mas interessante, né, Bruno? Olha aí. Você era FCF TV, internet. Sim. Depois você vai para TV Cidade, TV aberta. O segundo maior grupo de comunicação Sim. do Estado. Uma responsabilidade desse tamanho, como você disse, colocar no ar matérias. Aí depois você vai para o Jornal Povo. Sim. Fala, Pedro. Ia derrubando aqui, desculpa. Aí depois você vai para o Jornal Povo escrita. Claro que tinha rádio e tal, mas outra plataforma. Então, parece que teu sonho está sendo realizado. Eu quero trabalhar em tudo. É um caminho, exatamente. E o Jornal Povo ele foi marcante porque foi quando eu comecei a ir para a linha de frente. Porque na FCF eu fazia os jogos, mas o meu trabalho no dia a dia era um trabalho de assessoria. Total. Geralmente você é procurado pelos jornais, pelas TVs e tudo mais. Na TV Cidade eu era produtor, então não era eu que ia para a rua, não era eu que entrevistava. Sim, sim. No Jornal Povo eu ia para a linha de frente. E eu queria muito ir para a linha de frente. Eu queria entrevistar, eu queria falar, eu queria gravar. Então, quando eu recebi o convite, eu topei. E tem uma curiosidade nesse convite do Povo. Que foi o Graziani, né? Você estava falando. Exato, mas tem uma curiosidade.
Eu estou no Sistema Verdes Mares hoje, mas eu poderia ter ido em 2017 quando eu fui para o Povo. Eu estava do lado na hora que fizeram o convite para você. Pois é. Eu que pedi. Pois é. E é curioso que, assim, quando o Antero me liga, eu falei assim, cara, eu dei sim para o Povo ontem. Eu não posso mais dizer que não vou, porque para mim, Kempis, a palavra ela é muito forte. Claro. Por mais que eu não tivesse nada assinado com o Povo naquele momento, mas eu tinha dito sim. Então, se ligar para dizer assim, não vou mais, não era legal. E assim, na Verdes Mares, eu sabia que eu teria a oportunidade de narrar, que é uma coisa que eu não... No Povo não era primeiramente para isso. Eu lembro bem que o Garazini falou, você vem aqui para ser repórter, pode pintar alguma coisa na rádio? Pode, mas a prioridade é ser repórter, do impresso e portal. Mas assim, não me arrependo e foi um lugar onde eu fui muito feliz. Fiz 6 anos e meio repórter do Povo e eles me deram toda a oportunidade do mundo lá. Tudo que tinham para fazer, eu fiz no Jornal Povo. Tudo, nada, não tem nada que eu diga assim, pô, isso aqui eu não fiz, ó, tudo eu fiz. Eles me deram muita oportunidade. Foi um lugar muito fácil de você trabalhar, de você conviver. E aí fui para lá, aceitei o convite, né? Eu lembro que na TV Cidade, na época, o Padrolino estava fora. Quando eu recebi o convite, e aí eu comuniquei para ele por e-mail, ele pediu para eu falar com a mulher lá do RH, né? E aí ele, quando chegou lá, ela disse assim, ele pediu para perguntar o que você quer para ficar. Aí eu falei, nesse momento eu quero fazer essa mudança, eu quero realmente ir para lá, porque é uma outra perspectiva e tudo mais. Depois eles chegaram até a me convidar para voltar, mas eu estava no Povo bem, e aí eu agradeci, mas foi assim, aceitei porque eu queria esse desafio de ir para a linha de frente. Cheguei lá em 2017 e na primeira semana, o Alan chega para mim e fala assim, o Alan Neto, você não quer participar do Trem Bala, não? Pra gente ver como é? Eu disse, ora, como é que não quer, né? Vamos lá. E fiz o programa, foi numa sexta-feira. Na primeira semana, na sexta-feira, eu fui fazer o Trem Bala. Aí terminou... E assim, ele não dizia nada pra você, né? O Alan, ele gostava muito de te testar ao vivo. Ele não combinou nada comigo, nada. Ele só chegava aqui e perguntava. Então, ele estava testando ali a minha capacidade de improvisar, a capacidade de sair de algumas situações. Aí, beleza, terminou o programa, ele tirou o fone assim e falou assim, foi muito bom, a partir de segunda você fica fixo. Foi assim que começou a treinar. Então, uma coisa do Alan que é muito engraçada, eu sempre conto isso. O Alan, um dia eu cheguei no Trem Bala, aí ele falou assim, era na época que o WhatsApp começou a aparecer, né? Aí ele falou assim, você tem WhatsApp? Eu falei, tenho. Ele, você pode anotar para mim? Aí eu anotei num papel. Eu achei que ele queria para anotar. Começa o programa, ele fala, Trem Bala no ar, mande mensagem para 859, e ele deu meu número no ar. E ele deu meu número no ar. Até hoje, tem N torcedores que tem meu número, porque o Alan deu esse número no ar. E aqui na TV, ele botava na tarjeta o meu número. O WhatsApp, quando eu não era o Renilson, quando eu estava aqui, ele botava o WhatsApp do Trem Bala. Era meu número pessoal que estava na tela. Mas eu ri tanto disso. Mas isso é muito do Alan, né? Eu gostava muito. Então, assim, até hoje, eu recebo N mensagens de torcedores, porque o Alan colocou lá o WhatsApp do Trem Bala. Era o meu número pessoal que ele colocou lá. Mas muito engraçado. Mas, pô, Brena, era um programa líder de audiência. Era um programa muito bom, era o rádio. Você está hoje no rádio e tal, mas aquele programa do Alan era diferente de tudo, Totalmente. Breno. Era um negócio assim incrível, né, cara? Ele tinha uma dinâmica que não parava. Às vezes chamava o querido Fabiano. Sim, né? Fabiano Rodrigues. Fabiano Rodrigues, que hoje está no Fortaleza, inclusive. Estava lá, que ele chamava. E às vezes o Fabiano... Era o Fabiano aí... Pô, ficava, às vezes, um pequeno dela, aí ele batia assim, vamos lá. Então, era uma agilidade, uma rapidez, mas é um fenômeno. Eu imagino que você gostou demais, né, cara? Nossa Senhora, eu dividi microfone com o Alan por 5 anos, e é um aprendizado. Especialmente para você improvisar. Eu sei improvisar muito hoje porque eu trabalhei no Trem Bala. O Alan te desafiava. O Alan tirava você da zona de conforto, com as perguntas, com o que ele lançava. E é como eu disse, ele não combinava nada, ele só sentava aqui e jogava para cima de você e você tinha que se desvencilhar ali ou tentar reagir. E eu conseguia responder, né? Mas o que eu achava mais curioso, você falou da dinâmica, era como o Alan se transformava quando ele ia para o ar. O Alan chegava no estúdio, falando baixinho assim, o que é que tem hoje aí? Como é que tá? E tava falando assim. Aí ele chegava, eu juro por Deus, a reação dele era essa. Ele pegava o fone e fazia assim, ó. Alô, 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 o Trem Bala. Era outra pessoa. Quando ele botava o fone, que ele respirava, parece que ele ligava ali um botão, era outra pessoa. E no ar ele era um showman, né? O Alan conseguia... Ele prendia você no ar. Era incrível, né? Eu aprendi muito com ele e com aquela coisa dele, ele ficava, não poupe, eu quero que você fale. Não sei. Ele não tinha nenhum tipo de poda com o Alan. Você estava livre para dizer o que você quisesse.
E realmente ele dominava. E era engraçado, ele fazia isso aqui também, ligava a câmera, ele era outra pessoa. Realmente ativava o jornalista. Na hora que ele estava no ar, ativava o modo jornalista. Porque, apesar da gente conhecer, o torcedor conhece o Alan agitado, aquele cara... O Alan, no dia a dia, era um cara extremamente tranquilo, sabe? Extremamente educado, extremamente solícito. Mas no ar, o homem se transformava naquilo que a gente vê na tela e que eu via no rádio. Então, foram 5 anos dividindo o microfone com ele. E... a gente tinha mais do que uma relação assim no programa, né? O pessoal no Povo falava que eu era o consultor da coluna do Alan. Quando eles tinham alguma dúvida, eles me chamavam, o que ele quis dizer aqui? Eu falava, não, isso aqui ele quis dizer tal coisa. Ele me ligava, perguntava coisas no fim de semana. Qual o jogo tal? Como é que tá? Não sei o quê. Você pode arranjar isso aqui para mim? Então, assim, eu tinha uma relação muito maior com o Alan. E na última vez que eu encontrei a esposa do Alan, a Ivonilde, né, que ele chamava de Bette Davis, ela disse para mim na festa do Sérgio que o Alan dizia para ela que eu era o filho homem que ele não teve. Caramba. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque eu tinha um carinho muito grande pelo Alan, sinto extrema saudade dele. Às vezes chega segunda-feira, quando acontece alguma coisa no fim de semana, eu falei, caraca, hoje o trem bala, eu gostaria muito de ouvir o que ele ia falar, porque ele sempre tinha uma crítica ali diferenciada, um jeito de abordar. E eu brinco às vezes também com a coluna dele. Eu sei exatamente como o Alan escrevia. Às vezes, assim, com amigos, né? Quando acontece alguma coisa, eu faço uma coluna do Alan. Eu brinco, né? Eu faço 4, 5 parágrafos ali, como se fosse ele, né? Brincando, assim, entre amigos, porque eu sei exatamente a maneira como ele colocava, né? E às vezes o pessoal fala assim, caramba, cara, parece que você incorporou ele. Não fez não, Breno? Nenhuma vez durante as férias dele? Não, durante as... Não. Eu me lembro que uma vez quem fez, o Rafael Luiz fez durante um bom tempo, não sei se o Ciro também fez, o Sérgio fazia de vez em quando também, né? Naquele período que ele estava de férias. Mas, Breno, me diga uma coisa. Pô, beleza, você saiu da TV Cidade, foi lá para o Povo fazer escrita e já participou lá do Trem Bala. E para narrar, velho? E para começar a narrar num microfone potente como da Rádio Povo? Quando eu fui para o Povo, eu tinha feito 2 jogos de maneira esporádica com o pessoal da Expresso. O Bosco tinha me levado lá até ele, acho que foi o Alisson Lima que me levou lá, e ele falou, você fica fazendo uns jogos. Eu tinha feito 2 jogos lá, mas era assim, muito pontual e muito parecido com o que eu fiz na Rádio Clube. Eu narrei para a Rádio Clube durante 2 anos pela oportunidade, porque eu queria narrar no rádio também. E na época era o Lima Júnior, o coordenador lá, o Tarcísio me levou lá, mostrou um áudio narrando, ele falou, não, você fica aqui narrando com a gente, mas aí aqui é o sistema que você tem que vender, a cota. Eu falei, Lima, não sei vender, não tenho um nome para isso, então eu preciso da oportunidade, você precisa de um narrador, vamos combinar assim. Quando eu tiver tempo, quando eu não me atrapalhar nas minhas coisas, nas minhas outras coisas, você me escala, você me liga, eu digo, dá para ir ou não dá. E aí era assim, a gente tinha esse combinado. Eu queria o espaço, ele precisava de alguém para narrar. E acabou que eu fiz muito jogo lá. Lá eu fiz jogos de Ceará e Fortaleza. Eu não fazia só jogos menores, né? Foi que ano, Breno, isso aí? Campos foi em paralelo com a TV Cidade. Porque eu ainda trabalhei um período na Rádio com o Valber Freitas, que hoje é seu colega. Exatamente. Foi em paralelo com a TV Cidade. Eu fiz jogos lá, era o Lima Júnior, que comentava. Então foi o quê, 16? Tinha o Nilo Facundo, foi 16. 15, 16. Tinha o Nilo Facundo também, que era comentarista. E tinha a galera lá. Então eu fiz Rádio Clube pra... Eu costumo dizer que foi o meu laboratório ao vivo. Eu testei ao vivo mesmo. Mas era só narração? Era só narração. Só narração que eu fazia. E aí eu tinha muita essa vontade. E na Expresso eu fiz 2 jogos também nessa mesma condição. Eu queria o espaço para narrar. Quando eu chego no Povo, o Sérgio já me conhecia, porque o Sérgio conhece meu pai há muito tempo, né? Aí ele falou, você não quer ficar aqui com a gente? Não, eu vi que você fez jogos lá, mas você fica conosco aqui, faz parte da equipe. Eu não tenho vaga para narrador, mas vez por outra pode pintar um jogo do Ferroviário, alguma coisa. Você fica abrindo jornada. Eu disse, na hora, eu já estou aqui. Fiquei na CBN. E o Sérgio, ele foi muito importante, porque ele foi me colocando para fazer tudo na rádio. Eu fazia apresentação de transmissão, eu comentava, fazia plantão, cheguei a fazer reportagem. E quando tinha Ferroviário, ele nem pensava, ele sempre me colocava no Ferroviário. E uma vez ou outra, quando ou o Vavá, o Ranilson estava de férias, ou alguma coisa assim, ele me colocava para Ceará e Fortaleza. Ele foi me colocando na medida do possível. Mas eu entendia, que era muito claro para mim, que na CBN não tinha como eu ficar como narrador, porque eles tinham 2 figuras só para narrar, que era o Vavá e o Ranilson. Então não fazia sentido eu, que era repórter, estar narrando, sendo que tinham 2. Eu respeitava muito isso, eu entendia muito isso. Mas eu sempre deixei claro que o meu objetivo era narrar. Eu queria espaço para narrar, porque era uma coisa que eu queria fazer e quero fazer para a vida, né? Então você já tinha esse objetivo? Já, sempre. Quando você chegou lá, você já tinha esse objetivo. Bom, vamos saber. Sempre. Eu sempre tive
essa vontade de ser reconhecido como narrador. E agora que eu estou sendo reconhecido mais como narrador, durante muito tempo eu fui reconhecido como repórter, até como comentarista, que é uma coisa que eu não me apresento mas lá como na Verdinha, comentarista. né? Já, na já CBN, lá na CBN já falava já, assim como porque eu participava das filhas do Sérgio comentando. Isso, aí era nas eu filhas do participava Sérgio, do Trem Bala. Então, assim, o Sérgio foi muito importante porque ele foi me colocando em tudo que ele conseguia colocar na rádio, sabe? Em todo espaço que tinha, apresentei as filhas do Sérgio algumas vezes também, Isso, verdade, quando ele não podia. Então, mas eu não tinha um espaço sequenciado para narrar. Eu narrava partidas pontuais. E eu queria uma sequência, né? Por isso que quando surge o convite da Verdinha pesou muito para mim o fato de você chegar lá como narrador. Porque era o que eu queria. Inclusive, foi muito difícil a minha saída do Povo. O pessoal de lá sabe disso. Foi muito complicada a decisão, porque eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu queria trabalhar como narrador. Eu tinha o objetivo de ser narrador esportivo. E aí pesou bastante. Quando eu fui chamado, eu aceitei muito pela oportunidade de ser narrador, de desenvolver esse trabalho, que é o que eu faço hoje. Mas foi muito complicado e foi uma transição, Kempis, que eu também me sinto muito confortável em relação a isso, dos dois lados, porque desde o primeiro momento que eu conversei com o sistema Verdes Mares, eu deixei claro para eles, eu vou avisar tudo que a gente conversar aqui para o povo. Então, o pessoal do povo sabia de todas as conversas que eu tinha, de todo o andamento. O pessoal do sistema também foi muito solícito quanto a isso. Não, você pode comunicar lá sem problema. E foi uma saída de uma empresa para outra extremamente tranquila e honesta. As duas empresas sabiam de toda a transição, sabiam como eu estava conversando e eles respeitaram muito o processo. Para você ter uma ideia, a minha entrevista final lá para a Verdinha, ela foi feita online porque eu pedi para... Eu disse, olha, eu queria que, enquanto não tiver oficializado a saída, eu acho que eu não sentia assim confortável. E eles disseram, sem problema nenhum. E foi online, a gente conversou online, mas foi tudo muito tranquilo e eu acho que por isso que eu me dou muito bem, ainda com o pessoal do povo, gente que eu gosto muito também, mas foi uma transição muito honesta, sabe? E eu gostei muito da postura das duas empresas nesse intermédio, da mudança de uma casa para outra. Foi uma coisa que eu gostei muito da maneira como se deu, como aconteceu. E gostou lá. Pô, a turma também é boa lá no sistema, muito, né, cara? Muito boa. Eu me adaptei extremamente rápido ao sistema Verdes Mares. A galera me recebeu muito bem. Acho que isso foi um ponto muito importante. A redação, quando eu cheguei lá, me acolheu e me abraçou muito rapidamente. E assim, eu não demorei para ir para o ar, para estar fazendo as transmissões, sabe? Foi muito rápida a integração. E é uma empresa que te oferece uma estrutura incrível, te oferece uma condição de trabalho muito boa e que também acredita muito no que você está fazendo, né? Então, a adaptação foi muito rápida. Vou fazer 2 anos agora do Sistema Verdes Mares, no meio do ano. Parece que eu já tenho muito mais tempo lá, verdade. Pela integração, maneira rápida como é. Então, é uma empresa incrível de se trabalhar. Pô, você tem tinha, por exemplo, Antero, uma pessoa espetacular, Wilton Bezerra, Denise, André, Gustavo, João Bandeira. Sim, sim. Pô, cara, tem uma turma muito boa lá que dá para render. Aí, Breno, você chega lá, participa do Jogado e tal. Como foi esse início lá? Porque, pô, você tinha um Antero também, né? Você tinha um Antero que era o primeiro escalão. E aí você disse, aí, como é que eu fico aqui? Mas você, pô, cara, você tirou de letra e foi de boa. Quando saiu o Antero, cara, parecia até uma questão, como é que eu posso dizer, natural. Né? Eu acho que para todos, a gente, é claro, eu não sei como é para o ouvinte e tal, eu falo como jornalista, cara, não tem nem o que questionar. Acho que é o Breno que vai ficar. É até por lógica. Galvão saiu, entrou o Luiz Roberto. É até por lógica, mas né? A grande questão é que essa diferença de Galvão até no Luiz salário, Roberto, até no salário. Não, mas é porque eu digo assim, eles têm outro, assim, como tipo o Kleber Machado. Quando saía o Galvão, sim, era o Kleber que assumia os jogos da seleção, alguma coisa assim. Nas outras também, Luciano do Vale, era Silvio Luiz. Estou falando nesse sentido dessa... O que é o segundo, sim. Acaba assumindo, que é normal. E quando foi, da mesma forma. Por isso que eu te pergunto, como foi que você começou lá? Porque você começou de outra forma, né? Você participando dos programas. Inclusive, você escreveu para o Diário do Nordeste. Escrevi. Acho que você ainda escreve, não sei se ainda escreve. Porque o Diário hoje ele sai na versão online, né? Isso. Mas escrevi para o Diário, escrevo para o portal diariamente, né? Algumas vezes, algumas coisas que eu escrevo, a Thaís Jorge também aproveita para o GE. Isso aí, é verdade. Inclusive, algumas pessoas até já me ligaram e disseram, você trabalha no GE? Eu digo, na verdade, não é diretamente no GE, mas algumas coisas saem lá também. E assim, quando eu cheguei, é muito óbvio, né? Você tem um cara do Quilate, do Antero na equipe, você sabe que não tem, é indiscutível a posição dele de número 1. Mas eu estava tão satisfeito com ter sequência de narração que isso, para mim, era extremamente tranquilo, né? De você ficar ali, ser o
um segundo narrador, mas é extremamente tranquilo pelo que eu ia ter de oportunidade. E eu fiz muito jogo bom. Eu fiz as finais do Cearense, está com 2 anos que eu faço as finais do Cearense. Isso, porque o Antero narra na TV. Então, eu ter a oportunidade de transmitir final de Campeonato Cearense na Verdinha, que ainda hoje é considerada a principal rádio em termos de audiência nas transmissões esportivas e tudo mais, já é gigantesco, né? Então, eu já estava... Para mim, é uma satisfação imensa estar lá, fazendo parte da equipe. O Antero também me deu outras oportunidades. Eu apresentei por um tempo o antigo Bola ao Centro de domingo, que era um programa dele, que ele passou para que eu fizesse. Eu apresentava quando o Antero não estava, ou quando a Denise não estava, eu era o apresentador primeiro, tipo assim, algum dos titulares faltou, eu era o primeiro que estava lá. Então eu fiz muita coisa. O Antero me deu muita oportunidade. E quando o Antero volta lá para o Sport TV, para o Rio de Janeiro, é óbvio que a gente tem assim a gente pode imaginar, poxa, pode ser que seja eu. Mas eu também entendia que se fosse buscar outro profissional no mercado, eu também teria entendido o seu menor problema. Mas você cria ali vamos ver no que é que vai dar. E quando eles me oficializaram, disseram, não, você que vai ficar, eu senti aquilo como uma confiança muito grande. Total. E também uma resposta ao trabalho que a gente vinha fazendo. O Gustavo conversou comigo isso, né? Que eles vinham observando, que eles acreditam. Inclusive, ele falou, a gente, não só na questão de narração, mas a gente acha que você tem um certo carisma para conversar com as pessoas, uma certa facilidade em estar ali na apresentação também, na condução dos programas. Então, assim, eles realmente entenderam que eu tinha potencial para dar sequência ao trabalho que o Antero desenvolvia. Eu fiquei muito feliz com isso, é um reconhecimento de trabalho, e a gente se esforça para isso, né? Tudo que a gente está conversando até agora, todo esse caminho de começar no rádio narrando de graça para ter espaço, de criar o espaço na FCF TV, e eu não vou mentir para você que quando eu sugeri a FCF TV, eu também imaginava em ter um espaço para narrar. Você vai juntando aquela experiência toda para um dia chegar ao que a gente está fazendo hoje. Ser hoje o narrador da Rádio Verdes Mares, que é a principal rádio de transmissão esportiva, e ser o narrador da TV Verdes Mares, que é o principal posto de narração esportiva do Estado. Tudo que a gente construiu durante esses anos de trabalho, eu já trabalho há mais de 10 anos na área, foi para um dia chegar no que a gente está fazendo hoje. Eu acho que tem essa preparação, ela conta muito também. Pô, você fala de narração, me diga aí, que assim, quando você lá no início você disse que queria, porque queria, que era que você visava assim? Esse aqui... É esse aqui que eu quero, é desse jeito, eu vou narrar igual esse cara aqui. Assim, quem era que você se espelhava? Rádio ou TV? Vamos dividir. Ambos, diga da rádio e depois da TV. Tá, de rádio, as minhas referências elas sempre foram muito locais. O narrador, para mim, dos que eu ouvi narrar, tenho todo um respeito ao Gomes Farias, que eu sei que é considerado por muitos o maior. Mas, para mim, tecnicamente falando, tecnicamente, tá? Não estou falando do conjunto geral de apresentação, tecnicamente falando, o narrador de rádio que eu ouvi, que eu considero que foi o maior que eu ouvi narrar aqui, foi o Júlio Salles. Eu acho que o Júlio ele conseguia condensar a precisão de quem estava com a bola, com a velocidade e com a emoção. Eu achava assim, uma técnica muito apurada que ele tinha. E eu ouvi o Júlio ali do final dos anos 90, ali para o começo dos anos 2000, que para mim, eu não sei nem se foi o auge dele, mas para mim, como ouvinte, eu não conheço o Júlio de antes, foi assim o ápice dele no que eu acompanhei do Júlio Salles. Então, eu acho que ele compensava essa característica. Outro cara que eu sempre gostei muito de ouvir foi o J. Rômulo. O J. Rômulo, que eu ouvia muito, por exemplo, na época da Tropical FM, que tinha com a cidade, né? O J tinha uma velocidade, uma dicção e uma precisão no que ele entregava, que eu ficava assim, encantado, cara, com a maneira como ele narrava. Então, o J. Rômulo também foi um dos caras que eu ouvi muito. O Vilar Marques, que já era um outro estilo, era uma coisa mais calma, mas eu gostava das palavras que ele escolhia para descrever. Então, as minhas referências elas foram muito mais locais. Mas tinham alguns locutores de fora. Por exemplo, o Éder Luiz na Transamérica, eu achava fantástico. Tem um gol do Éder Luiz, o gol do Ronaldo do Éder Luiz na Copa do Mundo de 2002, que o segundo, que o Rivaldo abre as pernas lá e ele chuta no canto do campo. Você já ouviu essa narração do... Cara, procure no YouTube, porque é incrível. Você consegue ver o lance todo só com a narração do rádio do Éder Luiz. É incrível essa narração. Então, o Éder Luiz foi outro cara que eu ouvi pra caramba. Dos narradores carioca, eu não escuto muito, porque eu acho um pouco mais lento a narração deles, mas é uma característica deles, né? Claro. Então, eu gostava mais do rádio paulista. E, assim, eu não ouvia ele na época como narrador, mas já escutei muita coisa dele no YouTube, no rádio do Luiz Roberto. É incrível também. E o Luiz Roberto é a minha referência maior de narração. Ele é fantástico, não só pela questão de narração, mas pelo preparo que ele faz. O Luiz Roberto, no livro Grito de Gol, que tem o Bob Farias faz entrevista com vários narradores, o Luiz Roberto conta que ele sabe qual é o pé característico e qual é a principal jogada do zagueiro reserva de qualquer time que ele faz. Cara. Então, assim, é um nível
de estudo, de detalhamento, incrível. Ele até fala assim, se a bola cai no pé de um jogador que entrou no segundo tempo, que eu sei que aquele cara, ele tem um lançamento longo muito forte, eu não chamo um comercial porque eu tenho receio dele fazer o lançamento e gerar o lance do gol. Olha o nível de conhecimento que esse cara tem de preparo para chegar numa transmissão. É imenso. Então, para mim, ele é a referência máxima. O gol dele do Marcelinho, do Corinthians lá, é incrível a narração de rádio que ele faz. Eu só lamento não ter ouvido ele como narrador na época do rádio. O que eu conheço de material dele é pelo YouTube. Mas esses caras são os que são as minhas referências de rádio. Aí na TV, o Luiz Roberto, eu acho que é a referência máxima. E o Antero era a minha referência local, inclusive. O Antero é muito bom e eu acompanho o Antero desde sempre, né? O Antero, na primeira passagem dele na TV Verdes Mares, ele já se destacava demais. A maneira como ele conduz. Então, o Antero é uma outra grande referência. Eu sempre... O Galvão, eu acho que ele está até numa categoria acima de narradores. O Galvão, ele não é só um narrador, ele é um cara, ele é uma lenda ali, né? Exatamente. Então, é diferente. O Galvão também tem um jeito dele de apresentar. Eu gosto do Luiz Carlos Júnior também. Eu sei que o Luiz Carlos Júnior é um cara que divide um pouco opiniões, mas eu gosto. Eu gosto muito do estilo a narração, dele, isso. Do estilo que ele traz de narração. Então, são esses os nomes assim, principais que eu acompanhei. E o Éder Luiz eu gostava na TV também. Ele narrou um tempo na Record e eu gostava muito do estilo dele. Porque eu acho que ele... Aí tem, por exemplo, caras de outros estilos. O Henning e o Jorge Igor são muito bons. Mas eles são uns caras que têm uma garganta incrível, privilegiada. E o Jorge Igor ainda tem uma coisa que eu acho fantástica. A escolha dele das palavras na hora do gol. Parece que ele tem uma inspiração ali, ele escolhe coisas que marcam para falar, né? Então são nomes gigantescos que a gente está sempre acompanhando e são nomes que inspiram também. Pô, Breno, eu ia justamente, era o meu segundo ponto, era esse da narração, porque a gente, hoje em dia, nunca vou esquecer, querido Samuel Quintela, que era lá do Sistema Verdes Mares, trabalhei com ele brincava muito logo ali no início do esporte interativo. É lateral! Sim. Né? Hoje há muito isso, e é um debate gigantesco hoje sobre isso das narrações, né? Os narradores que gritam muito, né, por qualquer coisa, e há outros narradores, e a velha guarda de muitos que você, inclusive, citou. Como é que você vê a narração hoje em dia? Você acha que tem que se adaptar a um que hoje é um YouTube, a TV aberta principalmente? Hoje o Gustavo Villani está fazendo muito isso, inclusive está recebendo muitas críticas, porque ele está levando esse lado do YouTube, ou do clubismo, né, para o lado na TV aberta. Queria que você me dissesse a sua opinião. Como é que você vê tudo isso? Kempis, eu acho que os veículos eles são diferentes, né? Uma narração de rádio ela é totalmente diferente de uma narração de televisão. E o YouTube, por mais que você tenha a imagem como você tem na TV, mas você está falando com um público um pouco diferente. E é um público que está acostumado ao que ele vê no YouTube. E no YouTube a gente tem muita coisa direcionada, segmentada para torcedores. Então eu entendo que eles esperam também no YouTube algo diferente. Vai muito do estilo do narrador. Eu acho que nada é proibido. O que eu não gosto é do clubismo exacerbado quando você está num veículo que não é clubista. Não tem sentido você ser, na minha opinião, fazer uma narração extremamente clubista se você não está num veículo que é direcionado àquele clube. Perfeito. Acho que tem que ficar muito claro para o torcedor. Porque ele tem que saber o que ele está procurando. Se ele quer uma coisa direcionada, ele quer um narrador que torça para o time dele, ele tem que procurar canais que são específicos para o time dele, e não canais que são mais gerais, né? No sentido, na televisão, por exemplo, a gente não vê uma coisa, ou pelo menos não vê tanto uma coisa mais clubista. Então, acho que tem que entender o veículo, saber para que público você está falando, e principalmente, eu acho que não pode ficar irreal. Você tem que saber exatamente dosar. Não adianta você pegar um jogo que está ruim, você não vai compensar com grito. Não vai. O cara está vendo o jogo. No rádio você até consegue vender a ele uma outra coisa se você fizer uma narração ali mais para cima. Mas na televisão ele está vendo o que está acontecendo. Não adianta você gritar se o jogo não está bom. Agora, tem jogo que exige que você não pode pegar um jogo que seja ali lá e cá, aquela coisa de gol no final, e você narrar de maneira fria. Acho que vai muito de entender o que está acontecendo em campo, para quem você está falando, e também você ter uma personalidade clara. Quem assiste o Henning sabe o que espera dele. Quem assiste o Jorge Igor também. Perfeito. É totalmente diferente de você assistir, por exemplo, um jogo com o Jota Júnior. O cara sabe que o Jota Júnior é outro estilo. Então, eu acho que não ser irreal, é entender para quem você está falando e onde você está falando. Mas eu não acho que nada é proibido, entendeu? Isso aí, não. O que eu não gosto do jornalismo, eu estou falando do mais clássico, né? Não estou falando dos canais segmentados,
é do deboche. Eu acho que o deboche ele ficou entre os torcedores, aquela brincadeira. Eu não gosto de ver jornalista debochando, fazendo gracinha. Não quer dizer que você não possa ser bem-humorado. Bem-humorado você pode ser. Às vezes é uma linha muito tênue, né? Entre o deboche e a brincadeira. Mas o deboche eu acho que não ficou para a imprensa. O deboche ele fica ali entre a galera, da zoação e tudo mais. Eu acho que a imprensa tem que ter um certo cuidado com essa questão do deboche. Só uma dúvida. Você queria sempre também televisão com a narração ou não? Era rádio? Quando eu estava na faculdade, a minha ideia era televisão. Mas quando eu começo a trabalhar no rádio, eu me apaixono pelo rádio. Porque o rádio ele tem uma coisa, Kempis, que é muito... Ele é muito rápido e ele é muito simples. Um rádio você chegou, ligou o microfone, você está falando. A televisão você tem uma preparação, tem a questão da imagem, tem que ser a roupa e tal. É bom fazer? Eu gosto. Mas o rádio eu acho que ele te deixa muito mais livre, você fica muito mais à vontade. Gosto de fazer os dois, acho os dois espetaculares, mas o rádio hoje ele me cativa bastante. Eu aprendi nos últimos anos a gostar muito do rádio por essa simplicidade, uma coisa direta e por ser instantâneo. Qualquer outro veículo que você for escrever ou dar uma notícia, você tem que parar, escrever, revisar, montar ali, botar ali no teleprompter. No rádio, não. Você liga o microfone e você fala, já está comunicado. Então, ele é muito rápido, ele é muito instantâneo. E isso me faz ser apaixonado pelo rádio. Mas gosto muito da TV também. A dupla que o homem faz com o Ito Bezerra é um negócio espetacular. Uma transmissão cativante mesmo. Breno, a gente estava falando fora do ar, que você estava com um problema de saúde. Eu queria até que você pudesse falar, pô, cara, que depoimento interessante. Você passou por umas dificuldades, obviamente, mas graças a Deus está de boa. Eu queria que você pudesse falar aí, porque eu acho que muita gente às vezes fica, caramba, é isso que eu preciso urgente resolver na minha vida. Assim, ano passado foi um ano que eu tive uns estalos aqui de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu cheguei em outubro do ano passado, eu estava pesando 183 quilos. 183? 183. Às vezes, olhando para mim, não parece, porque eu tenho 1,80 m de altura, o meu corpo, eu não acumulo gordura só aqui na parte abdominal. Então, às vezes as pessoas olhavam e diziam assim, você tem 130, 140. Eram 183 quilos. E chegou uma hora que começou a incomodar, a limitar algum movimento ou outro, a cansar um pouco mais rápido. E teve um médico que me falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele perguntou assim, você tem dor no joelho? Eu falei, não. Você sente dor na coluna? Eu falei, não. Você sente dor nos pés? Não. Aí ele disse, mas não tem como, pelo seu peso. Eu falei, mas eu não sinto. Aí ele disse, você tem quantos anos? Eu falei, 32. Ele falou, você não sente porque você tem 32. Daqui a 10 anos você vai sentir. O seu corpo vai lhe cobrar. Então, juntei isso que ele falou com começar a notar algum tipo de limitação de movimento. Eu falei, não, está na hora de buscar alguma coisa, de correr atrás disso. E passei a buscar diminuir peso, né? Mas nesse intervalo tinha uma coisa muito importante que era o meu sono. Eu tinha um péssimo sono. Eu não dormia basicamente de noite porque eu ficava acordando o tempo inteiro porque eu tinha apneia do sono. E isso me fazia ser durante o dia um sonâmbulo. Eu sentava em qualquer lugar, eu cochilava. Eu sentava numa cadeira aqui, ficava em silêncio. Carro era sonífero para mim. Eu pegava um carro de aplicativo, sentava no carro e estava dormindo. Cansei de fazer viagem dormindo dentro do carro, porque era um momento que o corpo conseguia relaxar. Quando eu dormia, eu não conseguia, eu acordava o tempo inteiro. E eu fui procurar fazer um exame, e aí o médico falou, você tem apneia, você tem que fazer o exame, acho que é polissonografia o nome. Você tem que fazer a polissonografia. E foi constatado que eu tinha mais de 1.000 apneias por noite. 1.000? Mais de 1.000 apneias por noite. Caramba! Eu ficava o tempo inteiro acordando entre apneias menores e maiores. E o meu batimento dormindo chegava a 200, que era o corpo compensando. Quando ele viu o exame, ele falou assim, cara, eu não sei como é que você está vivo. Você precisa entrar aqui num aparelho chamado CPAP urgentemente. E esse aparelho mudou a minha vida, porque ele está lá do lado da minha cama, eu durmo com ele. Você coloca uma máscarazinha aqui com uma saída de ar para o nariz. Ele joga ar para dentro do seu corpo para evitar que vede aqui, né, a passagem do ar. Você consegue respirar e ali eu consigo dormir. E o sono, ele interfere muito também, por exemplo, quando você quer perder peso. Se você não dorme direito, quando você acorda, geralmente você pode acordar até com 1 quilo a menos. Então, o sono, ele atrapalha muito. Então, quando eu corrijo a questão do sono, eu passo também a fazer um tratamento para perder peso. De novembro para cá, foram 25 quilos a menos já. Nossa. E eu estou tentando perder mais ainda. E a questão de diminuir peso já melhora também a qualidade do sono. Pode ser que daqui a alguns meses eu não precise mais do aparelho. Mas, assim, correr atrás, quando você notar que tem alguma coisa errada, começou a te incomodar, vá atrás. Porque é muito importante e altera
completamente o seu dia. E a questão da idade também. Eu tenho 32 anos, mas daqui a algum tempo ia começar a cobrar. E, tipo, 183 quilos é muita coisa. Demais. Eu hoje estou com 158, 157. Ainda é muito peso, mas em comparação ao que eu tinha há 6 meses atrás, é uma redução considerável e, sem dúvida nenhuma, melhora na qualidade de vida e impacta profissionalmente. O fôlego que eu tenho é outro hoje para narrar. Imagina. Eu tinha inclusive, ano passado, eu tinha uma técnica para narrar, para sustentar o fôlego, que era fazer frases curtas. A minha narração ela era toda pontuada, toda pausada, porque era a maneira que eu conseguia de não cansar. Hoje eu consigo ter uma narração mais contínua, então é muito importante. Demais, imagino. Pô, Breno, só para finalizar, acho que e isso em algum momento te atrapalhou quando você viu assim, pô, assim, porque na televisão a gente sempre brinca, pô, Faustão, não sei o quê. Tinha alguém que você tinha uma referência, cara, essa pessoa aqui me inspira, eu consegui chegar lá. Eu nunca fui, pelo menos, por exemplo, nos veículos que eu estava na linha de frente, no Povo e no Sistema Verdes Mares, eu nunca fui tolhido no sentido de imagem. Você não pode ir para o ar porque você tem essa imagem. Nunca. Aliás, o povo sempre me colocou, fez questão de me colocar à frente das câmeras, o Sistema Verdes Mares também. Primeira semana que eu cheguei, eu já estava no ar e participo de tudo. Não tem nenhum tipo de... Eles nunca, nenhum desses dois veículos, que foram os veículos que eu apareci, eu não estou contando a federação, porque é outra história, porque na época da federação tinha bem menos peso. Mas eles nunca chegaram para dizer nada a respeito disso, falar de imagem, zero. Mas eu entendia que a imagem que eu tinha para a televisão era muito complicada. Na TV Diário, eu estou sentado, a pessoa me vê daqui para cima. Outra coisa é eu estar em pé na televisão. É totalmente diferente. Então, eu sabia que eu tinha que cuidar um pouco disso também. Mas, assim, foi muito marcante para mim, uma vez que eu cheguei do trabalho e meu pai estava assistindo o Sport TV, estava passando o Troca de Passes. E eu vi apresentando no horário nobre do Sport TV, o Rodrigo Rodrigues, um cara que era também gordo, fora totalmente dos padrões, e ele estava na principal emissora esportiva do país, apresentando no horário nobre um programa. Aquilo ali, acho que foi naquele momento que eu entendi o que significa representatividade. É você olhar para aquele cara e dizer assim, se ele está aí, eu posso chegar também. Porque a gente entende que bacana. Essa imagem, por mais que ninguém nunca tenha me impedido de fazer nada por isso, mas você entende que é mais difícil, é mais complicado. Na faculdade, eu lembro bem que teve uma aula, não lembro de qual foi, mas a gente chegou, que eu ouvi na faculdade, que tipo assim, quem trabalha com jornalismo esportivo, geralmente são pessoas com corpo mais atlético, que é associado. Eu ouvi isso na faculdade. Caramba. Então você carrega isso com você, né? E ver o Rodrigo Rodrigues naquele momento apresentando no horário nobre do Sport TV foi um amigo, então não é isso que vai me impedir. Então eu posso chegar ali também um dia ou em qualquer outro lugar assim, mesmo sendo dessa forma. É claro, isso não te dá um aval para você não cuidar da sua saúde, porque o que a gente estava falando aqui agora há pouco é uma questão de saúde. Total. E eu tenho sentido a diferença, mas ter essa pessoa, assim, talvez algumas pessoas que hoje me observem no ar também tenham esse mesmo entendimento que eu tive quando eu vi o Rodrigo Rodrigues lá. Você vira uma referência. É exatamente Sim, isso. Não no sentido, eu estou falando mais no sentido de você se ver ali também. Total. Entendeu? O famoso você falou, representatividade. Pô, Breno, tem tanta coisa ainda que eu te perguntar, o Tadeu tá me dizendo ali que está acabando. Pô, olha só, dá para a gente falar Clássico Rei. Queria muito que você falasse como é narrar Clássico Rei. O grito do gol é maior no Ceará? A gente tem que ter todo um cuidado com isso. Rapaz, o pessoal parece cronômetro. Nossa. E assim, só para as pessoas saberem, assim, gente, na hora da transmissão, você está tão envolvido com o jogo que a última coisa que você vai estar é cronometrando o tempo. Você vai de acordo com o que está acontecendo. Total. Um gol que você marca no final, na reta final que vale uma vitória, é diferente de um gol que você narra ali com 15 minutos do primeiro tempo. Com certeza. As pessoas precisam entender isso. A gente se envolve com o jogo. A gente passa a viver aquilo ali. Então, o que você vai fazendo vai de acordo com o que está acontecendo em campo. E, claro, a gente tem... Vocês acham que a gente não tem toda uma preocupação, especialmente no Clássico Rei, para ter uma isenção, para ter um equilíbrio? Eu sei que eu estou sendo assistido por milhares de pessoas, milhões de pessoas, que elas são divididas ali. E eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquelas comunicação, com aquelas pessoas, com aquele jogo. Só que o jogo muitas vezes vai conduzindo para uma situação, né? A maneira como ele vai se desenrolando. Claro. Então, você pode ter certeza que o máximo que a gente tenta, o que a gente se preocupa mais é em trazer essa isenção, é em ser justo para os dois lados. Mas a maneira como o jogo se desenrola muitas vezes influi em como você está entregando. Tem emoção envolvida ali, né? E a emoção que você tem que traduzir para as pessoas em narração, para quem está acompanhando. Então, tem muito a ver com isso. Demais. Pô, Breno, como eu disse, a gente tem tanta coisa, poderia ainda falar, muita coisa mesmo. Mas, como eu sempre falo aqui, eu espero que tenha uma outra vez você possa vir aqui. E totalmente, quem sabe você não já vai estar
lá no Rio, lá em São Paulo. Então, gosto. Estou focado aqui por enquanto. O Antero, quando veio aqui, estava de boa aqui, até brinquei. Quando é que você volta? Olha aí, vai que dá. Amigo, obrigado de coração. Valeu, Kempis. Pô, cara, que alegria, obrigado mesmo. Meus amigos, esse foi Breno Rebouças, feliz pela bate-papo, foi rápido, passou rápido, tinha tanta coisa, nossa, queria muito saber narração, jogo de Ceará, jogo de Fortaleza, jogo do Ferroviário, falar mais sobre o Alan Neto, queria muito que você pudesse falar mais, Renilson Souza. Sim, sim. A turma aqui na bancada, obrigado, você me recebe. Você sabe que tem o vídeo mais marcante aqui que eu fiz no Trembala foi com o meu irmão mandando me calar, né? Esse vídeo é muito bom, porque era muito engraçado, né? O Alan, como eu sempre disse, ele sempre me deixou muito livre. Mas o Vavá tem aquela característica dele, né? E eu tô aqui falando e eu vejo só o Alan olhando pra ele e fazendo assim, né? Aí o Vavá chega e diz assim, rapaz, você tá falando besteira. E eu entrava na brincadeira, né? Eu começava a brincar com ele, mas assim, eu não esperava naquele dia que ele dissesse aquilo. Quando ele diz aquilo, eu tive uma vontade tão grande de rir, mas assim, muito curioso. E o Vavá é incrível, cara, ele não dá risada. Não. Ele não dá risada, sem cara. Vergonha, Às vezes o Renilson tá brigando com ele, o Renilson ri, mas ele não ri, cara. É incrível como ele tem um domínio daquilo ali. Ô, Breno, meus amigos, obrigado, Breno, mais uma vez. Valeu, pô, gente, esse foi Breno Rebouças. Como eu disse, toda semana aqui na TVC, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. Hoje foi o querido Breno Rebouças, narrador do Sistema Vsmart, TV Vsmart, Verdinha. E se você está aqui no canal do blog no YouTube, peço para você deixar seu joinha, sua curtida, compartilhe, que ajuda demais e fortalece mais o canal. Até domingo, gente, 8 da noite aqui na TVC. Grande abraço e até a próxima.